Olá, vamos resolver mais uma questão dessa vez. É a questão 14 da prova de 2002, segunda de 2002, da Escola de Especialistas de Aeronáutica. É uma questão de equação algébrica, em que ele me dá a equação e dá 4 proposições e dentre uma delas eu vou achar a que é verdadeira. A equação x8 menos 13x4 mais 36 igual a zero. Admite 4 raízes reais irracionais, admite 4 raízes reais racionais e positivas, não admite raízes reais, admite 4 raízes reais inteiras, então ele me deu 4 proposições. Dentre essas 4, só uma, e somente uma, será verdadeira. O que eu fiz? Eu botei a equação, como é uma equação de grau 8, eu tenho que resolver essa equação por meio de artifício. E o artifício que eu estou usando é o seguinte: eu estou chamando x4 de t. Quando eu elevo o artifício, ou seja, x4 igual a t ao quadrado, eu vou ter quadrado de x4 é x8, que é x4 vezes x4, repete a base e soma os expoentes. T vezes t, t elevado a 1 vezes t elevado a 1, vai ser, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Está aqui. Então esse vai ser o artifício que eu vou usar aqui. Então no lugar de x8, eu vou colocar t2 menos 13, t mais 36 igual a zero. Aqui agora eu não vou usar a fórmula geral, eu vou usar a fatoração, porque o produto sendo 36 e a soma sendo menos 13, eu sei quem são esses valores. Esses valores são t menos 9 vezes t menos 4, igual a zero. Menos 9 mais menos 4, menos 13. Menos 9 vezes menos 4, mais 36. Então aqui eu vou usar o teorema do anulamento. Teorema esse que eu tenho usado muito para resolver essas questões. Quando eu tenho um produto de fatores igual a zero, qualquer um desses fatores pode ser zero. Então aqui eu vou ter T1 menos 9 igual a zero, ou T2 menos 4 igual a zero. Aqui eu encontro as minhas duas primeiras raízes. Eu encontro T1 igual a 9, ou T2 igual a 4. Essas duas raízes aqui vão servir para preencher o próximo passo da minha resolução, porque eu já deixei tudo estruturado para resolver, para ganhar tempo. Então eu vou ter x4 igual a 9 e x4 igual a 4. Eu tenho essas duas possibilidades. Aqui, notem bem, eu tenho x4 igual a 9, eu vou extrair raiz quadrada. Raiz quadrada de x4 é x2. Raiz quadrada de 9 é 3. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou extrair a raiz quadrada. Vou ter x2 igual a 2. Aqui agora, eu vou extrair de novo a raiz algébrica. Vou extrair de novo a raiz algébrica. Extraindo a raiz algébrica, eu vou ter x igual a mais ou menos raiz de 3. Beleza? X igual a mais ou menos raiz de 3. Aí vocês vão me dizer: Mário, mas quando você faz isso aqui, faltou duas raízes aqui. Faltou. Porque se eu extrair a raiz aqui, eu tinha que ter arrumado mais duas raízes. Por quê? Porque se eu não arrumar mais duas raízes, eu caio no erro de calcular só 4 raízes. Eu tenho 8 raízes a achar. Então aqui, ó, na hora que eu faço isso aqui, extraio a primeira raiz, eu tenho mais ou menos 3. Na hora que eu for fazer isso aqui, eu crio um problema
que eu tenho que achar duas possibilidades. Eu tenho que achar um x2 igual a 3 e outro x2 igual a menos 3. Porque senão, se eu pular essa etapa, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou achar só 4 raízes, eu tenho que achar 8. Se eu tenho que achar 8, eu tenho que primeiro extrair essa primeira raiz algébrica e achar 2 raízes. Por quê? Porque eu estou achando 2 raízes aqui. Beleza? Então aqui agora, beleza. Ó, porque eu vou ter aqui x igual a mais ou menos raiz de 3. E aqui eu vou ter x igual a mais ou menos menos raiz de 3. Ah, Mário, mas isso aqui não é real. Não, é imaginário. É imaginário. Ok? Então aqui eu tenho x1 igual a raiz de 3 ou x2 igual a menos raiz de 3. Aqui eu vou ter x3 igual a mais raiz de menos 3. x3 vai ser igual a menos a raiz de 3i. E aqui eu vou ter x4 igual a menos raiz de 3i. Lembrando, se eu tenho uma raiz imaginária, eu tenho que ter o seu conjugado. Beleza? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Ó. Se eu tenho extraído essa raiz, eu não posso simplesmente colocar 2, eu tenho que colocar mais ou menos 2. Porque eu estou achando a raiz quadrada de x4, que é x2. Então eu tenho duas possibilidades. Ou vai ser mais 2 ou menos 2, que quando elevar ao quadrado vai dar 4. Então aqui eu abro as duas possibilidades. Ó. x2 igual a 2 e x2 igual a menos 2. Vou cair na mesma coisa. Vou racionalizar. Racionalizando eu vou ter x mais ou menos raiz de 2. X igual a mais ou menos raiz de menos 2. Vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, e eu vou continuar. Ó. x5 igual a mais raiz de 2. x6 igual a menos raiz de 2. x7 igual a mais raiz de menos 2, x7 vai ser raiz de 2i. E x8 vai ser menos raiz de 2, x8 vai ser menos raiz de 2i. Bom, aqui eu tenho todas as raízes que eu quero. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 raízes. 4 delas são reais e irracionais. E 4 delas são imaginárias. Então, notem bem o seguinte. A letra D está fora. A letra C está fora. A letra B está fora. Só ficou a letra A. Questão muito interessante, que leva um certo tempo para que a gente consiga distinguir quantas raízes são reais e quantas são imaginárias. E qual é a característica das reais? Elas são racionais ou são irracionais? Então tudo isso a gente tem que fazer resolvendo essa questão. Questão muito interessante para a gente ficar de olho nessa prova do primeiro semestre de 2025. Forte abraço.